possível que esse vídeo aqui já vai sair no nosso canal novo. Será? Será? Eu acho que sim. Estaremos de canal novo. Sim, porque... Quer explicar? Eu sou a Ala Voloshan. E eu sou a Eli Antônio Luizaga. E Caca. E a Macacacacá. Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui de volta com nossa Tulipa Literária. Nós fizemos um vídeo, né, depois daquela entrevista com o meu avô de 95 anos e deu tudo errado na edição do vídeo. Eu estou com os vídeos aqui na minha nuvem, mas eu não consegui, né, editar. A nuvem tá carregada. Tá carregada, não consegui tirar para nenhum lado, não consegui editar, não consegui subir no YouTube, foi, né? Mas enfim, a gente tomou como uma oportunidade para fazer de novo, né, sobre um outro prisma e de repente ser até um pouco mais concisa, Sim, né? sim. Então nós estamos retomando, né, nós tivemos aí uma pequena férias e estamos retomando aí essa ideia, né? É possível que esse vídeo aqui já vai sair no nosso canal novo. Será? Será? Eu acho que sim. Estaremos de canal novo. Sim, porque... Quer explicar? Eu sou a Ala Voloshan. E eu sou a Eli Antônio Luizaga. E Caca. E a Macacacacá. E nós somos a Tulipa Literária, por enquanto, né? Mas nós estamos aí trabalhando um novo canal. Pode falar, Ala? Posso falar? Pode, que você vai ser mais... Será? mais objetiva. Será que sim, vou? Sim. Bom, a nossa intenção é realmente centrar, né? Focar nesse aspecto literário e todas as suas vertentes, né? Trabalhar em torno... Que são muitas, trabalhar vários temas, vários braços, né, da literatura. Temos a intenção de focar a literatura infantil, né, voltar... Acho que é uma ênfase maior aí, né? Temos essa intenção de voltar mais ao público infantil, infanto-juvenil, né, com temas específicos, conversando com pais, educadores e todos aqueles que estão, né, em torno desses jovens, das crianças. Esse é o nosso foco, então resolvemos que será mais interessante para nós e até para o nosso público de nós termos um canal específico sobre isso, né? E talvez já a próxima vez será nesse novo canal, que aí nós vamos anunciar com clareza para que vocês possam migrar para esse novo canal. Quando eu montei a Tulip, a República Federativa da Tulip, que é o meu grande laboratório, né? Em questões de conteúdo, porque a gente tem muito para falar, né? E quer ouvir, gosta de compartilhar, a gente escuta muitas pessoas, a gente conversa muito, né? Então sempre tem aquelas ganas de colocar para fora o que a gente compartilhar, né? Que eu acho que senão a gente fica naquela obesidade, né, mental e tem que escoar, né? E escoar coisa boa. Então eu fico feliz que esse projeto passou por aqui, porque essa república ela é muito ampla. É muito difícil para mim aqui na República Federativa da Tulip definir um público, porque eu tenho as historinhas, eu tenho as coisas do ateliê, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então são tantas pessoas... Que é a Tulip, né? A Tulip é tudo isso, né? Exato. É essa a questão. Mas isso é gostoso, porque passou por aqui, foi dando certo, vamos, né? E eu acho que um propósito, a gente já tinha falado isso desde o começo, né? Eu falei, olha, eu acho que vai ser, a gente falou, acho que vai ser interessante, né? E foi ótimo nessa passagem, esses vídeos vão ficar aqui, independente da gente repostar no canal lá, né? Sim. E aí a gente tá gerando isso. Se não for nesse vídeo aqui, que já vai sair no canal novo, provavelmente o próximo que a gente tiver já vai estrear lá, tá bom? E aí a gente vai avisar, vai anunciar, vai jogar os panfletos, post para tudo quanto é lado. Sim. E muito feliz de a gente estar aqui de novo, mais uma vez, né? Pegando o gancho, então, na onde a gente parou, que foi na entrevista do vovô. Quem não viu, vai estar o card aqui
no vídeo, vai estar também lá o link na descrição, tá bom? Que é a entrevista, né? Naquele Sim. momento que eu estava com a minha mãe enferma e eu tive que ir para lá. Então eu levei a Tulip para lá, toda a questão, a estrutura de corte, né, o notebook. E aproveitando que estava lá, uma ideia que meu marido havia me dado já há muito tempo atrás. Olha, essas conversas com o seu avô grava, a gente não sabe quanto tempo ele vai estar aqui ainda. Verdade. Tem coisas muito boas para falar. E confesso que me surpreendeu muito, muito, sabe? Porque meu avô, ele repete as coisas, muitas histórias. Mas teve coisas ali que eu não sabia. Foi muito bom. Nossa, legal isso, né? Interessante isso, Porque né? eu prestei atenção no que ele falava. Geralmente ele tá falando e a gente tá. É verdade. Mas de repente tá atendendo outra coisa. E ali não, eu tava ali escutando ele, Atenta, né? atenta. Então Atenta. eu fui formulando algumas perguntas. Vê que tem hora que ele se perde, tem que trazer ele de volta pra conversa, né? Mas eu dava perguntas e ele foi me respondendo. E eu falei, nossa, né? Inclusive as conversas com ele a partir dali tá tendo outro tom, porque eu paro, nem que eu fico só 5 minutinhos ali. Eu presto atenção no que ele tá falando, né? Nossa, isso é interessante que você está falando, em termos de comunicação, né? Eu ando prestando atenção nessa questão da comunicação. E o que eu observo é o quanto que a nossa comunicação é truncada, o quanto que a gente não se comunica, né? Nós falamos meias frases, dizemos uma coisa que achamos que o outro vai entender, mas não deixamos claro, o outro vai responder aquilo que nós não perguntamos, porque também não deixamos claro, e aí já como, mas ele não entendeu, mas ele não está prestando atenção. Não é nada disso, nós temos uma comunicação truncada, complicada. Nós temos que, eu acho, dar mais disso, né? Muito E isso que você fluido. está isso que você tá falando, né? Como que nós nos comunicamos com o idoso, né? Porque o seu avô, 95 anos, 95 anos. Às vezes nós não damos muita bola, né? Ah, ele tá falando um monte de Eu já coisa. ouvi isso tantas vezes. Talvez é porque ele não se sentiu ouvido, Ouvido. né? Então, deixa eu falar de Sim. novo, quem sabe dessa vez alguém Dessa me vez alguém. escuta, né? E quanto que uma pessoa idosa não tem para dizer? Gente, são 95 anos de experiência. Quanto que ela não tem para dizer? Muita vivência. Muita, muita, muita. Por que a gente não para ouvir o idoso, né? A gente corre tanto, não sei para quê, para chegar onde, não sei onde. Por que nós encurtamos tanto a nossa vida, né? E não prestamos mais atenção uns aos outros, né? Então, essa oportunidade que você teve, eu achei bem interessante por uma coisa. Foi algo que saiu totalmente fora do planejado. Foi. Para todo mundo. Tinha uma pauta. Tínhamos uma pauta, tínhamos tudo. E fizemos o quê? Pronto, acabou tudo. Nada disso, vamos fazer outra coisa. Mas você aproveitou muito bem, né? Você aproveitou muito bem, por quê? Porque, bom, tá bom, então vou marcar, vou gravar uma matéria com o meu avô de 95 anos. E tá lá registrado. Estará sempre ali, né? Ele trazendo da sua vivência, dos seus questionamentos, de coisas que ele achou que foram boas, coisas que ele achou que deveria ter mudado. Olha que bacana, olha que coisa rica. Uma reflexão e tanta, né? Sabia? Me trouxe uma reflexão e tanta, porque escutando ele ali, ele tinha tudo para ter sido uma péssima criança, sabe aquelas crianças marruda. Era para ter sido um adolescente. Pelas dificuldades que ele passou, né? Quando ele fala lá no vídeo, né? Vou dar né? Se você ainda não escutou, vai lá escutar. Mas que o pai dele colocava o pé, né, no pescoço para agredir, né? E violência, com né? 6 anos já era obrigado a trabalhar, com 8 teve que abandonar a escola e ele gostava. Uma violência verbal assim exacerbada, né? Então ele tinha tudo para repetir aquilo, porque era uma pessoa que foi criada nisso, que viveu isso na pele, que não teve acesso à cultura, ou educação, ou qualquer outra coisa. Escolaridade. Nem cultura, porque estava lá no meio do mato, lá também, isolado. Então ele podia ter reproduzido tudo aquilo, ter sido um péssimo pai, um péssimo adolescente, enfim, né? Podia ter sido. E meu avô é uma pessoa assim, de uma índole, de um caráter ilibado, sabe? É um senhor, é um homem responsável. Você vê o cuidado dele com a minha avó, você percebe no vídeo, claro. né? E eu lembro do padre Fábio de Mello falando
que você vai descobrir quando a pessoa realmente ama você na sua inutilidade. Eu vejo Na sua a minha avó, fragilidade, na sua e quando você não é necessidade. útil para nada, porque a minha avó, ela cuidava Sim. da roupinha dele, aquela que fica dona de casa, comidinha quentinha e tal, e tal, e tal. E hoje ela Eu serve diria, para eu nada. E diria, ele ali, né? eu diria um pouco além, né, do padre Fábio de Mello. Eu diria assim, você vai conhecer alguém de como ele vai se comportar, de como ele se comporta diante da oportunidade de ele abandonar, de ele ser cruel, sabe? Nesse momento é que você vai perceber quem é o outro, como que ele vai lidar com a fragilidade do outro, né? Nossa. Ele vai abusar? Ele vai usar de violência ou não? Ou ele vai acolher esse ser humano? É exatamente nessa hora, é fato E isso. são esses heróis, para mim, é isso, são esses exemplos que eu sinto falta hoje de ser apresentado às nossas crianças. Porque a gente às vezes Sim. foca muito no quê? Nas fragilidades emocionais. Porque eu tenho a sensação que nós, como sociedade, depois de anos, porque parece que a gente não tem um meio termo nas coisas, a gente vive extremos. Uhum. Entre lobotomia, lá, que você deixava a pessoa lá com algum problema, né, algum Sem distúrbio, reação. sem reação, ao que nós vivemos hoje. Eu acho que são muito extremos, porque a gente dá muita ênfase ao lado ruim da coisa, Da natureza da humana. natureza, as nossas misérias, as nossas doenças, as nossas enfermidades mentais, os nossos traumas, isso e aquilo e aquilo e aquilo, e a gente parece que alimenta aquilo com colherzinha, assim, põe na boca, sabe? E a gente fica alimentando a doença a ponto de toda uma sociedade ter que se adaptar, porque estamos todos meio que doentes, mas é porque a gente está alimentando isso. E a gente, em contrapartida, a gente pega uma pessoa como meu avô, que deve ter tido muitos traumas, teve muitas Sim. coisas na vida dele que a gente não sabe. Não foi uma pessoa que teve acesso a psicólogo, não teve acesso a nada. E de alguma maneira ele foi superando tudo isso. Foi resolvendo e não deixou de ser um homem íntegro, um homem bom, porque os netos admiram, bisnetos, sabe? As pessoas que conviveram com ele. Meu avô, ele assim, se você perguntar dele, você vai ver que quem conhece, vai falar maravilhas desse homem. E era um improvável. Então, eu sinto falta desse resgate, você entende? Da gente dar protagonismo para essas pessoas. Porque são pessoas, né, 95 anos, já é uma vida de história. Ele tem uma história para contar. Ele pegou o fio do tempo, né? Ele já está há tempo nesse fio do tempo. Então ele tem o que dizer, né? O que obviamente, através do ponto de vista dele, o que é bom, o que não é, o que vale a pena se realizar, o que realmente não vale. Então isso são depoimentos históricos da vida de alguém, né? Agora, quando você fala, porque a gente vive destacando o que é ruim, vive destacando as doenças, vive destacando tudo aquilo que é degradado no ser humano, se você que está aí. Tudo bem, não estamos negando. Ninguém está dizendo que não é verdade, né? Mas se você só destaca isso, o que você faz? Você vai desanimando, né? Daqui a pouco eu tô desanimado, nossa, exato. Tá tudo ruim, e eu me sinto impotente diante de tudo isso. Como assim? Peraí, né? Nós vivemos dualidades. Então existe o lado degradado do ser humano, mas existe um lado enaltecido. Existe a doença e existe a saúde, né? Existe o defeito e existe a virtude. Então, que tal a gente poder lidar e transitar e olhar para esses todos os aspectos, sim, né? Porque se você olha tudo é lindo, maravilhoso, né? Você vai para um mundo encantado, não, que não é real. Ou tudo é muito ruim. Nossa, eu tô de mãos atadas, eu sou impotente, não consigo mudar nada disso, né? Você vai deprimindo, vai entristecendo. Para quê? Eu acho que são visões... É interessante abrir só uma janelinha, né? Não, em nenhum momento a minha intenção com essa fala é menosprezar quem sofre, né? Quem está em sofrimento. Eu passo as minhas questões, né? Não precisa entrar em detalhes.
Nem Mas eu percebo que quanto mais eu alimento esse lado, mais eu atraso a minha vida, né? Então eu tenho que tirar a minha atenção, o meu foco do problema e ir para a solução. Eu posso morrer tentando essa solução, mas eu vou tentar uma, vou tentar outra, tal. Mas isso vai me dando vida, e eu vou girando. E eu olho meu avô, né, ali, com tudo que ele passou, e perguntar, né, para ele o acesso, né, à educação, né, à educação acadêmica. Vô, o senhor gostaria de ter seguido estudando, né? O senhor seria um médico, né? E ele, eu seria. Aí eu pensei comigo, não é à toa que ele pendeu, ele foi um pedreiro, né? Ele sustentou a família construindo, né? Mas ele teve esse lado dele de pastor de igreja, né? Que ele ia lá cuidar das ovelhinhas dele, atravessava os rios, e aí ele falando, olha, quando alguém pedia lá para mim aplicar uma injeção, eu aplicava muito bem e tal. Ele orgulhoso, porque, né? Ele queria ter sido um médico. Alguém que cuida do outro, né? Cuida do outro como um médico, mas no final das contas ele cuidou, né? Porque quando ele diz, bom, eu atravesso um rio e quando alguém me pede para, né, para aplicar uma injeção, eu faço aquilo com muito carinho, ele está cuidando. Ele está cuidando da sua avó também. Então esse cuidado, um pastor, né? Ele também tem um propósito de cuidar do outro, né? Então ele é um cuidador. Não foi um médico cuidador, mas está sendo foi um pastor cuidador, está sendo um vovozinho, um bisavô, né? Cuidador. Tem uma função do cuidador, mas ele realizou. Ele realizou, né? Sim. Até conversando com ele depois, eu falei, eu vou, mas o senhor acabou sendo médico da alma das pessoas, né? Porque tem esse lado bem espiritualizado, né? Eu acho muito interessante também aquela questão da gente parar de olhar pra gente. Eu parei aquele momento do que eu precisava, né? Porque eu tava ali naquele momento de desespero, a minha mãe em isolamento, ela que cuidava deles, eu tinha que levar toda a minha estrutura de trabalho pra lá, correr de São Caetano, Santo André, fazer o turno, trocar com a minha irmã e tal e tal. E assim, eu não tinha tempo, não tô sem tempo, mas sabe, aquele momento que eu parei, eu falei, não se trata de você, se trata que, olha lá, sua mãe tá doente, você tá fazendo a parte lá, cuidando aqui, não se trata de você, daqui uma semana vai voltar para sua rotina, né, vai voltar para sua vida, se reconecta o tempo que for preciso, retoma suas coisas do jeito que você faz, mas se trata agora de cuidar daqui da situação para sua mãe poder se recuperar, pois eu vou escutar. Quando nós dizemos não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, será que nós não temos tempo mesmo naquele momento? Pode ser que naquele momento, por exemplo, por algum motivo você poderia naquele momento exato não poder estar ali por alguma coisa, mas você iria se esforçar para se adaptar a essa situação e para encontrar esse espaço, né? Formar esse espaço para ouvi-lo, né? Então, muitas vezes quando dizemos não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo, você sabe que uma forma de você, muitas vezes, se distanciar de alguma coisa é arrumar um monte de coisa para fazer para não ter que lidar com aquilo. Para não ter que entrar em contato com alguma coisa, para realizar alguma coisa. Agora, tudo bem, você poderia ter dito, gente, não dá. Eu tenho um monte de coisa para fazer, alguém assuma isso. Poderia. E o que você não ia perder? Nossa Senhora. Então... Você ia perder, o seu avô iria deixar de dizer uma série de coisas, porque pensem bem, 95 anos. Ele está se despedindo da vida, né? Então pensa, quanto não é importante para uma pessoa, né, saber que a sua vida tem importância, que ele está deixando um legado, que ele influenciou pessoas, que ele tocou pessoas, que a vida dele tem sentido e teve sentido, sabe? Então isso é fundamental, impagável. E aí eu vou para a questão de que, por isso que a gente está nessa transição também do canal, para a gente ser mais específico nesse público que a gente quer alcançar, que são pais, mães,
Avós, avós, madrinhas, padrinhos, tios, educadores, recreadores, pessoas que estão em contato com crianças. O acesso. Tem muita coisa, gente. Tem acesso, vamos abrir, volto pro meu discurso, vamos sair das telas um pouco, vamos para... Esses dias eu fui em São Paulo, tinha comprado tecido, passei ali por um lugar que vende aqueles brinquedinhos baratinhos, tinha um jogo de R$12 no saco, tudo assim, bem, bem básico mesmo. Falei, vou levar pro Thales, é uma espécie de banco imobiliário. Tá. Você vai comprando cidades, né? Falei, gente, tá tudo acessível, esse contato, né? O meu marido ensinando meu filho a jogar o xadrez, a gente conversa com ele, traz, tem os momentos dele lá na tela e tá tudo bem, né? Mas a gente não pode ficar escravo disso. A criança, por isso que eu amo ir pro parque, porque a criança, ela não tá vendo a coisa acontecer do outro lado da tela, ele é participante. Ele faz parte, ele viu o negocinho explodir lá, ele escutou, ele cantou, ele bateu palma, ele viu, ele saiu na foto, ele participou, sabe? E tá faltando isso. O acesso hoje à literatura, ele tá aí pra gente. A época do meu avô, que eu insisti muito lá, quando o senhor teve acesso, o primeiro livro que o senhor leu para ele foi a Bíblia, e já casado. Né? E já casado, por isso que ele gostava tanto das pregações e dos estudos bíblicos, porque e meu avô foi o precursor que me trouxe esse negócio, essa inquietação por comprar livros. Ele comprava livros. Sabe por quê? Você está falando, eu estou pensando uma coisa. A gente só percebe o valor de algo quando não o temos. Né? Esse contraste, né? Então, assim, por ele não ter tido acesso a esses livros, ele, obviamente, dentro da visão dele, ele compreendeu quanto são importantes. Aqui também não estamos dizendo que os livros salvam vidas, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que tem alguém que escreveu, alguém que transmitiu alguma coisa e alguém que recebeu. Né? Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de intercâmbio, ele é importante? Ele é importante. Obviamente que conteúdos são bastante importantes, né? Só um livro não basta. Não basta. O conteúdo dele é fundamental. Pode ter uma bela capa, né? Uma bela capa e um conteúdo, né, não tão belo assim. Isso é fato, é preciso escolher. Mas assim, o fato dele não ter tido isso fez ele compreender a importância disso. Né? E para a sua geração, né, para a neta, ele mostrou. E você hoje é envolvida com tudo isso, né? Olha. Mas eu lembro, meu avô tinha livros e ele gostava de presentear livros. Quando meu pai se tornou pastor, ele começava a dar livros. Olha, isso aqui é de liderança, esse é não sei o que e tal. Ele tinha um livro que ele amava. Olha lá o cuidador, tá sempre o cuidador. Tinha um livro, Ala, que eu lembrei agora, que vivia pela estante dele e ele lia aquele livro acho que toda vez. Ele deve ter lido muitas vezes. Era um livro que era uma frase de Jesus que falava sobre oração, né? E era uma pergunta que Jesus fez para os discípulos, quando ele falou, vou ali orar um pouquinho, vocês vigiam aqui, que o negócio não tá muito bom, né? Você dá uma vigiada, de olho. Então daqui a pouco vão me pegar, né? Mas eu não quero que seja agora, porque ele sabia que ia pegar ele só queria um pouquinho mais de tempo. Eu já sabia de tudo. Então ele falou, vocês ficam aqui vigiando, eu vou ali em cima orar um pouquinho e falar com meu pai. E quando ele desceu, os discípulos estavam tudo roncando. Vigiaram direitinho. E ele virou para eles. Deu no que deu. E ele virou para eles e falou assim: mas nenhuma hora podeis vigiar comigo. E esse era o nome do livro. E eu não entendi esse nome de livro. Aí eu fui procurar por que o livro chamava isso. Porque gerou curiosidade. Sim, é forte. E aí eu fui descobrir essa história de Jesus, sabe? Isso me marcou tanto. E era um livro de cabeceira do meu avô. Como é que era o título? Nenhuma hora podeis vigiar comigo? E uma interrogação. Não posso contar com vocês, mas nem um minuto, nem uma hora posso contar com vocês? E o pior que prometeram, o pior que disseram sim, pode contar conosco. Pode. Eu vou matar quem vou matar. Sim, estou aqui pronto. Não posso confiar na palavra de vocês?
E esse livro, olha Olha que me veio à memória. Trata de, eu não lembrava disso. Eu vejo assim, trata de confiança, né? Confiança. Posso confiar em você ou não? Ou na hora mesmo que eu precisar, você vai me largar na mão? Ele tinha esse livro lá como um livro de cabeceira. Quantos podem responder? Posso contar com você ou você vai me largar na mão na hora do aperto? Você vai me largar na mão? É nessa hora que a gente conhece quem é quem. Né? É nessa hora que foi que nós começamos tanto é que fala que Pedro, o apóstolo Pedro, ou São Pedro, né, para os católicos, ele realmente só se converteu de verdade depois que Jesus morreu e ressuscitou, porque até então ele não era crente, que ele foi o que negou lá 3 vezes. Não, eu não ando com ele, não era eu não. Largaram na mão, né? Então é muito interessante, na hora H foi abandonado. Você vê que de certa maneira ele me impactou e é uma memória que eu nem... anos que eu não lembrava, tem anos que eu não lembrava disso. Mas se trazendo isso, né? Olha como te impactou. E realmente eu comecei a lembrar de outros livros que o meu avô tinha por ali, que eu de pequenininha. Mas veja... Porque tem que estar acessível. Sim, sim. Mas veja que coisa interessante. Vamos juntar os pontos. Aqui vou juntar os pontos, assim. Estou juntando. Olha que interessante. Ele falou que ele queria ser médico, mas ele, na verdade, é um cuidador. Olha o livro de cabeceira para ele. Você vai me abandonar na hora que eu preciso ou não? Isso é uma pergunta de cuidador, confiança, né? Porque um cuidador verdadeiro, ele não vai abandonar. Não. Ele vai fazer o seu possível para poder auxiliar naquele momento ou outro. Ele não vai abandonar. E olha, só uma pergunta de um cuidador. Só um questionamento de um cuidador. Na hora H você vai me... Para ele curiosear, né? Para ele ter ido atrás disso é um interesse, né? Porque a gente vai lá, olha o título, é o que interessa pra gente, né? Claro. Talvez para outra pessoa o título. Né? E isso é uma coisa, sabe? Confiança. Nossa, isso é uma coisa extremamente importante. Meu avô é extremamente leal, é uma pessoa extremamente é o que eu tô falando. Correto, sabe? É aquele senhor que você pode contar. Não vai abandonar. Por isso esse livro tão forte para ele, né? Porque impacta a ele mesmo, né? E é uma grande pergunta. Vou poder confiar em você? Ou na hora que eu precisar você me abandona? Né? Quantos podem responder? E é muito bom, sabe? Ele reclama hoje, né? Porque ele tem o óculos dele lá, mas realmente, a vista já não dá, né? Então, às vezes, até eu vou ler alguma coisa lá da Bíblia para ele que ele gosta, mas ele se queixa de não poder ler, né? E a gente precisa escutar mais os nossos idosos. Até a Ala trouxe aqui algumas literaturas esses dois. Que faz tanto sentido, né, pra gente. Eu trouxe 2 livros que eu tenho, né? Que vocês podem encontrar também lá no livrosvivos.blogspot.com, porque são 2 livros que são comentados, que eu acho super, super interessantes. O primeiro é A Colcha de Retalhos. Acho que daqui dá pra ver, né? Olha, A Colcha de Retalhos é uma graça. Por quê? Porque é uma vovó que vai, com retalhos, ela vai formando... Ai, que bonitinho! Ela vai formando uma colcha, olha lá. Vai formando uma colcha, mas cada retalho tem uma história de vida, coisas que ela viveu, coisas que foram vividas, né, com aquele retalho. E ela vai formando uma colcha de retalhos, que é uma história, né? Coisa linda. E não é? Eu lembrei. O quê? Olha só. Tudo a ver e nada a ver. Essas séries que eu gosto de assistir, assim, meio românticas. Shakespeare Show, sei lá como é que era. Numa cidadezinha. E aí a mãe vai embora de casa quando tem 5 filhos. E aí a filha já tá maiorzinha, que cuida dos menores. Abandona história de abandono. Pela situação que viveram. Só que depois de anos, cada um tomou seu rumo. E o pai continuou lá. E uma filha continuou lá. E por uma série de coisas da série, todo mundo começa a voltar. Inclusive a mãe. A mãe não perdeu contato com os filhos. Mas então é aquele confronto que a família vai tendo de limpar as coisas. E numa dessas, uma das mulheres, das filhas, é separada e tem 2 meninas gêmeas. E elas estão pedindo para o pai, separado da mãe, um pedaço de alguma roupa dele, de alguma coisa. Porque a bisavó, a avó...
tá fazendo uma coxa de retalhos lá. com peças e coisas da família. Que E o legal. pai, apesar de estar separado, é o pai. Então elas criam Sim. uma pecinha do pai Sim. ali na coxa de Olha, retalhos. super, super. Ó, tá aí uma ideia. De repente, formar uma colcha de retalhos. Olha. Na família, né? Essa linha que você tá falando, Na família. né? Cada um leva um pedacinho que tem algum sentido, do que tem alguma coisa. Um retalho. pintou, outra Isso. levou um pedaço de roupa, uma Isso, coisa que faz um sentido, vestido, um pedaço do vestido da mãe, de noiva. qualquer coisa. Juntar e fazer uma colcha de retalhos, uma colcha de histórias. De história. De histórias de vida. E a avó estava fazendo. Sim, porque, né, o idoso aqui, ele é o representante. Era a avó dos filhos, então era a bisavó das gêmeas que pediram para o pai. Nossa, várias gerações, né, Várias nessa sequência, gerações. nessa linhagem, a formar. E eram 5 filhos, né? Então você imagina. Nossa, né? formar a história. Tem uma ideia bacana, olha que legal. Né? Olha que ideia Linda bacana, essa série, né? linda. Nossa, Olha muito só. lindo. Então, olha, a colcha de retalhos, deixa eu ver o nome. Conselho Correia, Conselho, desculpa se não estou falando corretamente. Conselho Correia da Silva e Ney Ribeiro. Nie. É verdade, Nie Ribeiro, ilustrações de Ellen Pestilli. Gente, coisa linda, viu? É uma graça, vale a pena, sabe? Muito lindo. E um outro é maravilhoso. É da Mônica Fett. Ilustrações de Isabel Pim. Eu sei domar abelhas. Ai, que graça. Olha, uma graça. Gente, é lindo. Esse aqui é a história do vovô que vai embora. O vovô vira estrelinha e aí é um neto que, né, que vive o luto, entra em contato com todos os objetos, né, com o jardim que esse avô cuidava. A capa aqui, ó, dá maravilhosa. Uma imagem só, uma graça, que é o jardim onde o vovô estava sempre, né, cuidando das plantas, das flores, o chapéuzinho e o cachimbinho. O chapéuzinho, né, o sapatinho dele. Cadê o cachimbinho? Onde você viu o cachimbinho? Aqui, isso, o cachimbinho na janela, olha lá. Olha que bonitinho. E ele, né, e esse neto se envolvendo aí com o luto, com a passagem, com a morte do vovô. E eu vou falar, mas é um livro que vale a pena você ter, de você ler com a sua criança, você mesmo ler e refletir, né? As ilustrações são lindas. Essa aqui é muito linda, essa ilustração. Ó, tá vendo? Tristeza, né? É a tristeza dele, e aí a sombra, né, do galho da árvore, fazendo uma menção a uma mão, né, que acolhe, uma mão que vai, né, que é postada no ombrinho dele, acolhendo. É lindo, lindo, lindo. E o título do livro é exatamente o que o menino diz no final, porque ele sente, né, ele entra em contato com os objetos desse avô, ele sente o avô presente ali, não mais fisicamente, mas sente a presença do avô dele, e aí ele diz, né, ele fala, ô vô, uma abelha pousa, né, no bracinho dele, e ele diz, vô, eu sei domar abelhas. É lindo, gente, isso aqui é uma poesia. Então são 2 livros que realmente eu recomendo, são lindíssimos, vale a pena ter na biblioteca de casa. E é interessante porque quando a criança ela tem o contato, né, tirando as situações acidentais, né, que a gente sempre fala da morte, Sim. ela tem a nossa vivência, a gente nasce, cresce, reproduz, morre, né, dentro dessa simplicidade da vida, os ciclos. Aí, às vezes, é cortado, um pai perde um filho, tal, isso é uma coisa, assim, né, muito mais traumática. Sim. Mas dentro da lei da natureza, o fato da gente deixar os idosos próximos às nossas crianças, né, aproveitar mesmo, ainda mais, né, meu avô, que já tá, né, olha quanto tempo, né, da expectativa de vida do brasileiro, ele já ultrapassou isso, né, e tá aí, então é tão bom quando eu consigo, né, que o Thales fique próximo dele, que escute ele conversar, encontro de gerações, que se preocupe, né, porque ele tem 8 anos de vida, ele não vai esquecer do bispo. Não vai esquecer. Não vai, não é uma coisa assim, ai, eu
lembro do meu biso lá, assim, mas nem lembro muito. Não, ele vai ter recordações vivas, o meu biso, o aniversário do meu biso, que ontem a gente foi lá fazer bolo, e o biso fica doente, e o biso adora tomar um remédio, ele tem histórias para contar do biso, né? E a literatura, ela nos ajuda a entender as coisas. Eu quero, assim, antes da gente finalizar, você não trouxe. O que eu não trouxe? O quê? Pato. Gente, não trouxe o pato. Nossa. Ela tem um livro tão maravilhoso. Trouxe o pato. Pato e a Tulipa lá, né? Sim. E você me contou uma coisa sobre o seu pai. Da caixa lá que o seu pai... Eu quero que você conte um pouco disso, fale um pouquinho do livro. Porque é uma forma da gente mostrar a morte como um curso natural que nos dói, para os que ficamos e tal, mas sem aquele trauma. Ai, meu Deus, como é que eu vou? Ai, como é que... Sabe? A morte. E aí eu quero que você fale um pouquinho. Eu tenho sobre isso. Eu tenho 2 histórias para contar. Vou contar do meu pai, que me chamou demais a atenção. Meu pai hoje está com 92 anos, 92. E está nos nossos planos fazer uma entrevista com ele. Conversar com ele, o ucraniano que veio lá, né, da Ucrânia depois da guerra. Hoje está com 92 anos. E aí ele conversando, né, comigo e com meu irmão, ele disse assim, perguntou para nós, o que vocês vão fazer com as minhas coisas? Vocês vão jogar fora? Vocês vão queimar? Quando eu for, vocês vão fazer o quê? Tem lá uma caixa, né, dele, com uma série de coisas. E ele disse, vocês vão queimar? Vocês vão jogar fora? Então, assim, ali ficou muito claro para mim, sabe, da importância dessa pessoa, né, que está elaborando a morte e dizer, eu não quero deixar de existir. Eu quero continuar existindo, não mais fisicamente. Não são coisas, né? Não. É uma caixa com coisas dele. Com coisas, mas não são grandes. Não, ele não falou da casa, ele não falou nada disso. Ele falou daquela caixa, da minha caixa. Vocês, né, devem ter fotos, coisas assim. Vocês vão queimar, vocês vão... carta. Vocês vão inutilizar tudo aquilo, né? Então, essa pergunta dele me impactou, sabe? Você falou, ele estava conversando com a morte, que é onde eu fiz o paralelo com o livro. Sim, né? Ele conversando com a morte, né? Por conta até da sua própria idade, né? Porque ele já cumpriu todos os ciclos da vida. Isso é maravilhoso. Isso é uma questão de se festejar, né? De se admirar essa pessoa. O que o seu avô, o que o meu pai, como é que eles viveram para poder chegar aos 95, aos 92 anos? É uma questão de se pensar e de tentar entender como é que essas pessoas levaram a sua vida. Mas, enfim, essa marca para ele é importante. Eu vou deixar de existir? Vocês vão me apagar? Vocês vão me apagar? Então, assim, eu acho que é uma questão assim, da gente pensar muito nisso, né? E a importância disso... de podermos deixar um legado e disso ser respeitado, isso realmente ser respeitado. E é aquela coisa, ter a capacidade de deixar isso claro, né? Porque eu lembro que eu estava conversando uma vez com uma conhecida, e ela falando que o pai era uma pessoa, era um historiador, tal. Então ele tinha muitas coisas da própria cidade que ele morava, em casa, tinha acervos, fotos, não sei o que e tal, e tinha não sei quantos filhos eram, eu sei que não ficou claro para ninguém da família conservar aquilo. E algum irmão entrou, tirou tudo, levou, jogou, vendeu. Gente, ele simplesmente... Sabe, e isso é importante demais para gerações futuras, né? Então, tipo, ele deixou claro o que vocês vão fazer. Ele já marcou e apontou para aquilo. Né? Porque talvez, não sei se foi o caso, tá? Tô especulando, mas talvez no caso dessa minha amiga querida aí, talvez faltou por parte até do próprio pai, né? Talvez. Em algum momento fala, gente, é o seguinte, olha, eu tenho aqui tudo isso. Claro, morreu mais jovem.
70 anos, Tá. talvez, não quis ter Mas essa... sinalizar, né? Porque 70 para 90 Mas são eu 20 já- anos aí, né? Conversando, né? Mas eu já tô sinalizando. Eu tô falando assim pros meus filhos que eu tenho lá uns livros que eu acho que são super importantes, né? Na verdade. E eu falo, gente, isso aqui, isso aqui é o meu acervo para a minha família. Eu adoraria que ficasse na família. Eles me olham assim, mas eu já sinalizo. Ó, eu tô deixando para vocês, sabe? Eu acho que talvez, em termos materiais, o que de melhor é que Meu patrimônio! o meu patrimônio são esses livros. É o melhor que eu tenho para deixar para vocês em termos materiais, né? Então, eu acho que isso é importante. Agora você tocou num ponto que aí eu vou contar da minha experiência, né? Bem recentinha, que acho que eu não te contei a história toda ainda. Não, nem para você eu contei a história toda. Eu tô com um tossinho aqui. Ó, o que foi? Foi, acho que foi semana passada. Nossa, agora. Foi agora. Segunda. Não, peraí. Segunda. Que importa, vai. Foi aí esses dias atrás, né? Eu tinha uma cachorrinha, 20 anos. 20 anos, a Nina. 20 anos, gente. Nossa, passou, hein? A Nina já tava... O máximo que eu consegui foi um de 17. Não, a Nina, de todos os nossos bichinhos, foi a que mais viveu. Nossa Senhora, a Nina era terrível também, era terrível. A Nina era danadinha. Uma graça. 20 anos, gente. Aí chegou a Nina, tava claro que a Nina já estava indo embora. Porque ela chegou um dia, ela andava tal, legal, depois um dia ela começou a ficar meio desorientadinha, no outro já deitou. Só deitadinha, só virava ela de lado, porque ela já não queria mais comer, então assim, estava muito claro que ela estava indo embora. Tá bom. E ela tinha, junto com ela, também dormia uma outra gatinha, que é a Nica. A Nina e a Nica. Olha a peça. Dupla. As duas, a dupla dinâmica. E a Nica também. A Nica não estava com 20, mas estava chegando perto de 20. A Nica também já estava bem velhinha. Bom, tudo bem. O que aconteceu? Quando foi de madrugada, né? Isso durou um dia e meio, 2 dias, não durou mais que isso o processo dela, né? De desencarne. Então, o que aconteceu? Ela morreu de madrugada, a Nina, né? Ela estava na caminha dela, na minha sala, e ela morreu de madrugada. Aí de manhãzinha eu acordo, né? Já esperando alguma coisa, meu filho sai muito cedo de casa, eu fui olhar, ela já estava lá. Eu já tinha ido. Ai, gente, eu falei, mas meu filho podia ter pelo menos coberto, né? Mas ele nem viu, ela tava com aquela carinha dela, eu falei, aí eu peguei, coloquei um tapetinho em cima dela, do corpinho dela, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer? Tem que enterrar, né? Mas eu não quero enterrar, né? Quem sempre enterrou o meu filho, né? Sempre, eu já falei do cemitério pet, né, que a gente tem em casa. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Aí o que aconteceu, gente? Eu falei, liguei pro meu filho, né, mandei um WhatsApp pra ele, uma mensagem. Filho, que hora você vem pra casa? Que a Nina já foi, e agora? Tem que enterrar. Ele falou assim, mãe, eu vou chegar em casa às 5h30. Isso era 6h30, 7h, 5h30 da tarde. Nos planos fazer um enterro hoje. Não contava com essa. Falei, mãe, e agora? O que eu faço? Gente, aí eu resistente, eu não queria enterrar a Nina. Aí o que eu fiz? Peguei do freezer um gelo, assim, coloquei no corpinho dela, falei, o que eu faço? E fiquei naquela angústia, que eu faço, que eu não faço? Aí até que eu me dei conta, falei, não vai ter jeito, sou eu que vou ter que enterrar a Nina. Oh, meu pai, aí vou lá, né, lá no cemitério pet, acho, e começo a cavar, e começo a cavar. Aí eu olhei, bom, aqui tudo bem, cabe, e agora? O que eu faço? Peguei a caminha dela, levei. Aí, né, fiz o quê? Bom, ela tá, né, com panos embaixo, tudo, eu posso pegar tudo, né, e colocar ela lá na covinha que eu tinha feito para ela. Aí o que aconteceu? Eu peguei, tirei o tapete, não olhei muito, coloquei outro paninho em cima dela, né, e coloquei ela todinha ali. Gente, e a hora de jogar a terra? A terra em cima. Gente, e a hora de jogar a terra em cima? Eu peguei a pá assim, gente de Deus. A hora que eu joguei a primeira
pá de terra, e eu comecei a chorar. E cada vez que eu jogava, eu chorava, e chorava. O meu outro cachorrão olhava para mim assim, a Nica do lado, a Nica também, a gatinha, a veinha lá também do lado, miau! E eu chorava, mas enterrava, eu não tinha jeito. Nossa, que experiência, né? Nossa Senhora, aquilo foi tão forte, né? Cada pá de terra que eu jogava, uma dor que eu sentia. Bom, terminou, parou. Gente, vocês não têm ideia da paz de alma que eu senti. É isso que eu queria ressaltar. Sabe por quê? Porque eu tinha feito tudo. Você fez tudo. Eu tinha enterrado a Nina. Tudo que eu fiz tudo. Até o fim. Eu fui até o fim. Eu fui até o fim. Eu fechei o ciclo, sabe? Então eu acho que quando o idoso diz, mas vocês não vão destruir as coisas que eu deixei, ele está dizendo, eu vou encerrar um ciclo, mas eu tenho história, tenho a minha vida, tenho algo a deixar, sabe? E aquilo ficou muito claro para mim, o quanto que a gente precisa encerrar os ciclos. E às vezes não é nem morte física, às vezes é uma relação, é um trabalho, é alguma coisa que a gente não encerra o ciclo. E eu vou até mais além, perdão. Também. Às vezes você está se amargurando anos da sua vida com alguma injustiça que te fizeram, que você tem toda a razão do mundo. Você foi vítima de algo assim extremamente mal e você não consegue perdoar, não consegue tocar sua vida. Você não consegue deixar de pensar nisso. Você perpetua aquilo. Você perpetua aquilo para sempre. E aquela angústia contínua, né? Aquela mágoa contínua. Perdoa, tira a pedra, põe em cima do negócio, tira das costas, enterra. E foi. Mas foi uma experiência muito forte, que foi muito impressionante e que depois esse alívio eu senti exatamente por conta do que eu vivi com a Nina há 20 anos, eu vi a passagem dela, ela morreu de velhinha porque ela foi se desligando e eu consegui realmente vivenciar a morte dela e enterrar aquele corpinho e vivenciar tudo, todo o processo. Por mais dolorido que ele tenha sido. Por mais duro e difícil que ele tenha sido para mim, porque foi. E foi assim, me colocaram na parede, é contigo mesmo, não tem jeito. No dia seguinte, o que aconteceu? A Nica foi embora também. Não ficou sem a amiga. Não. Eu falei, não acredito. A Nica também foi embora. Mas dessa vez quem enterrou foi meu filho. Você sabe que eu acho que é o que vai acontecer ali com meu avô e a minha avó. Será? Pode ser. Eu tenho essa sensação. Tão unido. É muito. Eles se conhecem desde que ela tinha 7 anos e ele 14. Nossa. Ele fala que ele deu aula. Quando ele dava aula para as irmãs dele, ele dava aula para ela também. Ele está com ela há 80 anos. E aí que ele era muito responsável e na hora de ir embora, ele levava ela em casa para os pais dela, porque ela era pequenininha. Olha. Então ele teve esse cuidado com ela quando ela era pequena. Eles casaram, ela tinha 19 anos. Então, eles tiveram, dos 7 anos até os 19, que eles tiveram já esse relacionamento, porque também naquela época não ficava namorando muito. Quantos anos? Ela tá com 88. Então, ela está com ele há 68 anos. Ele com ela há 80. Não. Porque, 68, ela 69. Ela tá com 88. 69. Ela conheceu ele, quando ela casou, mas ela já conhecia ele desde os 7 anos. Nossa, 81 anos. É muita história. Gente. É difícil, não consegue. Eu acho que vai ser esse processo com eles. Pela união que existe. Vai um e depois de seguida vai outro. Pode ser. Aí eu não sei dizer que quem queria primeiro, né? Mas eu tenho isso pra mim. Eu preparo muito a minha mãe para essa passagem deles. Porque a minha mãe, ela tem muita dificuldade em aceitar, né? E eu preparo muito ela. Mas lá no fundo ela sabe, né? Sabe. Que é uma coisa assim muito inusitada, a gente quase não vê, né? Um relacionamento se perpetuar tanto. Mas enfim, gente. E aí, assim, juntando com o livro que eu esqueci de trazer, porque eu realmente esqueci dele, como é que é o nome? O Pato, a Morte e a Tulipa. É um livro lindíssimo. De um escritor alemão. Um nome... Eu vou colocar na descrição. Coloca. Eu ponho na descrição. A fotinho do livro. Tá?
que eu... Aí eu, de repente, até coloco Mas aqui. eu acho que eu comentei em algum dos Nos vídeos, livros, ele foi trazido. eu acho que sim, Eu lembro também. que eu trouxe. Se eu achar o vídeo, eu ponho o link Isso, também. põe um linkinho lá. Você falou dele nos livros vivos? Tem, tá lá nos livros vivos vou linkar também. tudo aqui, vou pôr tudo na descrição. E o bonito do livro é que ele mostra o quê? A morte junto na vida, a morte com a vida. E o quanto que ela é um processo natural. E isso eu vi muito claro com a Nina, porque ela simplesmente foi desligando e foi, sabe? É um processo da vida, realmente um processo. Um corpinho que já não sustentava aquele serzinho, né? E foi, né? É isso, eu acho que basicamente, né, o que a gente tinha para falar sobre essa experiência é isso. Feliz, né, por vocês estarem aí com a gente. Eu aprendo muito aqui. É uma delícia, eu adoro também. E se deixar, a gente fica aqui horas e horas. Mas basicamente é isso. Nós vamos trazer aqui mais temas. Agora, próximos vídeos nossos vão ser mais focados em alguns personagens do Pimenta do Reino. Isso, que nós vamos começar com inveja. Será? Existe inveja boa? Quem Como é que será o personagem do Pimenta? Vamos esperar. Bom, e nós vamos trabalhar aí um pouquinho, né, esses personagens, porque, gente, vamos, né, se aprofundar um pouquinho mais no ser humano, Sim. na gente. Quanto mais conhecimento a gente tem da gente, das situações, essas comparações que a gente faz, né, com os animais e a gente, que qualquer semelhança é mera coincidência, só que não, né? A gente é tudo natureza, tudo tem suas coisas, né? E foi muito rico para mim, né, ter feito essa entrevista com meu avô. E mais rico ainda, eu acho, ficou, viu, esse vídeo aqui, que o outro que a gente fez. Pode ser. Tudo certo. Gente, obrigada. Beijo no coração. Caquinha, faça a sua despedida. Mande beijinhos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, é isso, ó, o protocolo, tá? Se inscreve no canal novo, que já vai, acho que esse já vai no novo. Compartilha, comenta com os amigos, fala, olha que legal, né, esse bate-papo delas. Comenta, traz feedbacks, a gente quer saber o que você acha, o que você pensa. Se você tem alguma experiência aí também pra contar, né, com seus velhinhos. Tem idoso em casa? Pede pra criança ir lá conversar, vê se ele te traz alguma informação que você não sabia, porque a criança vai fazer algumas perguntas que você nem imagina. Né? Nossa, super. Isso, e alimenta aqui nos comentários, né, o que vocês tiveram, o que vocês acham, que pra gente é muito importante mesmo, tá bom? Isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.